Vamos ver agora o complemento nominal. Também vamos estudar aqui pausadamente, com calma, para que todos possam entender. Para você que não é aluno do nosso curso, apenas lembrando que essa aula é uma aula completa do nosso curso para o concurso RM2 da Marinha. E o nosso curso tem uma característica diferente. O aluno ele assina por um mês e já tem acesso a todas as aulas do curso. No final de cada mês, o aluno opta por continuar ou não com a sua assinatura. E qual o valor da assinatura mensal? R$ 36,90 para oficiais e R$ 29,90 para praças. Pode ser pago por cartão ou boleto, é isso mesmo. O aluno pagou R$ 36,90 ou R$ 29,90, a depender do curso, e já tem acesso a todo o conteúdo do curso durante um mês. No final do mês, o aluno opta por continuar ou não. As aulas são todas em vídeo, super explicadas, passo a passo, de acordo com o conteúdo programático do edital, e mais o material do vídeo para o aluno imprimir, acompanhar as aulas e fazer as suas revisões, o que é importantíssimo. Além disso, tem a resolução de todos os exercícios dos concursos anteriores, desde 2016, quando deu início ao concurso para RM2 da Marinha. Nós tivemos inúmeras aprovações no concurso anterior. Você pode conferir essas aprovações na nossa página do Facebook, no nosso canal do Instagram, com postagens, mensagens e comentários reais dos alunos que foram aprovados. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link de todas as nossas redes sociais. E o site do nosso curso, www.rm2total.com.br, onde você pode ver logo no início do site mais informações sobre o curso. Bem, vamos à aula, pessoal. A primeira coisa que a gente precisa saber aqui, pessoal, de complemento nominal é o seguinte: é que o complemento nominal ele vai sempre completar o sentido de um substantivo abstrato, ou seja, sempre substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. Então, o que a gente precisa perceber aqui, logo de início? A diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. O adjunto adnominal, como nós vimos, ele completa sempre o sentido de um substantivo apenas, que o substantivo pode ser concreto ou abstrato. Então, olha só, já o complemento nominal, ele vai completar o sentido de um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. Então, pessoal, se eu tiver um substantivo concreto, eu já sei que aquilo que completa o sentido dele é um adjunto adnominal, nunca um complemento nominal. Então eu já tiro essa conclusão daqui. E se eu tenho um complemento de um adjetivo ou de um advérbio, é sempre um complemento nominal, nunca um adjunto adnominal. Essas conclusões a gente já pode tirar aqui inicialmente. Porém, vai ficar uma dúvida que eu vou sanar posteriormente, quando eu tiver o complemento de um substantivo abstrato. Por quê? Porque aí esse complemento pode ser um adjunto adnominal ou pode ser um complemento nominal. E isso nós aprenderemos a distinguir daqui a pouco. Uma outra dica importantíssima é a seguinte: o complemento nominal, ele vem sempre acompanhado de preposição. Sempre há preposição. Já o adjunto adnominal, ele pode ou não vir acompanhado de preposição. Então, se eu ficar na dúvida se um termo é adjunto adnominal ou complemento nominal e ele não vier acompanhado de preposição, eu já sei que não é complemento nominal, só pode ser adjunto adnominal. Mas agora, pelos exemplos, a gente vai assimilando essa teoria que eu passei para vocês. Observe aqui, pessoal, ele tem medo de escuro. Quem é que tem medo de escuro? Ele. Ele tem o quê? Medo de escuro. Então vamos lá, ele tem o quê? Medo de escuro.
Então, medo de escuro, pessoal, é o quê? É um objeto direto. Mas dentro desse objeto direto, nós temos ali o quê? Medo. Medo é o quê? Medo é um substantivo abstrato. Por que é um substantivo abstrato? Vamos lembrar agora das nossas aulas de classes gramaticais. E aqui a gente vê a importância da base da classe gramatical, do entendimento e do estudo da língua portuguesa, começar pelas classes gramaticais. Medo é um substantivo abstrato porque ele não existe por si só. Ele só existe se tiver alguém para sentir medo. Então, medo é um substantivo abstrato. Então, olha lá, ele tem medo de escuro. Esse de escuro, então, observe que vem acompanhado de preposição, completa o sentido de um substantivo abstrato. Então, de escuro é complemento nominal. Você pode estar se perguntando agora, e por que não pode ser adjunto adnominal? Isso nós veremos daqui a pouquinho, pessoal. Paulo tem ciúmes de Márcia. Quem é que tem ciúmes de Márcia? Paulo. Paulo tem o quê? Ciúmes de Márcia. Ciúmes de Márcia, então, é o objeto direto. Agora, vamos lá. Dentro desse objeto direto, eu tenho o quê? Ciúmes. Ciúmes é o quê, pessoal? Qual a classe gramatical de ciúmes? Ciúmes é um substantivo abstrato. Ele só existe se tiver alguém para sentir ciúmes. Então eu tenho ali um complemento de um substantivo abstrato. De Márcia. Esse complemento também vem acompanhado de preposição, é um complemento nominal. Ele está consciente das mudanças. Observe lá, quem é que está consciente das mudanças? Ele. Olha o verbo estar, pessoal. O que esse verbo estar está fazendo? Está ligando consciente a ele. Então, consciente é uma característica do sujeito aqui, ele. Então, eu tenho que consciente das mudanças é um predicativo do sujeito. E o verbo estar ali é um verbo de ligação. Consciente é o quê? É uma característica do sujeito, como eu falei para vocês. E qual a classe gramatical de consciente? Consciente está caracterizando o ele, então é um adjetivo. Olha lá, consciente das mudanças. Então eu tenho o complemento de um adjetivo preposicionado, com preposição antes, das mudanças. Aqui eu não tenho nem dúvida que é um complemento nominal, porque quem completa o sentido de um adjetivo é sempre o complemento nominal, não pode ser um adjunto adnominal. O estudo é essencial para a minha aprovação. A mesma análise aqui, pessoal. Temos ali o verbo ser, é. Esse verbo é de ligação porque liga uma característica do sujeito. Que característica é essa? Essencial, cuja classe gramatical é um adjetivo. E nós temos ali o complemento desse adjetivo, preposicionado com a preposição para minha aprovação. Por isso que aqui no nosso curso eu falei para que vocês decorassem as preposições essenciais, porque tudo a partir de agora vai girar em termos daquela base de estudo que é o estudo das classes gramaticais. Fique longe de mim. Observe lá, pessoal, longe. Longe é o quê? É um advérbio, porque expressa uma circunstância de lugar. Então, nós temos um advérbio. Completando ali o sentido do advérbio longe, de mim. Preposicionado ali, preposição de. Então, de mim é um complemento nominal. Atuaram favoravelmente aos alunos. Então, como eles atuaram? Favoravelmente. Então, favoravelmente é uma circunstância de quê? De modo. Favoravelmente é um advérbio. E nós temos ali, depois desse advérbio, complementando o sentido dele, aos alunos. Observe que nesse aos, eu tenho o que ali, pessoal? A preposição a,
mais o artigo os. Nós estudamos isso também. Quando nós temos um artigo, a preposição ligada a um artigo. Então, observem aqui uma coisa, pessoal. Aos alunos também é um complemento nominal. Se você teve dúvida nessas explicações, você precisa estudar a parte de classes gramaticais. Vou aproveitar aqui para bater um papinho com vocês. É muito comum, isso é muito comum, obviamente, o aluno ele ter pressa no aprendizado. E na língua portuguesa isso não funciona. Por quê? Às vezes o aluno ele quer aprender o que é um adjunto adnominal, o que é um predicativo do objeto, predicativo do sujeito, um aposto, um vocativo, mas o aluno não tem a base das classes gramaticais. E então esse estudo vai ficar o quê? Vai ficar capenga, vai ficar carente, vai ficar deficiente. O aluno vai se deparar com explicações que ele não vai conseguir entender. Por isso que o estudo da língua portuguesa, ele deve ser feito o quê? Permanentemente, começando lá pelas classes gramaticais e pelo bom entendimento das classes gramaticais. Agora, pessoal, eu vou chamar a atenção de vocês aqui no item que cai em prova. Cai muito em prova. E caiu no último concurso para RM2, e para que você não erre a questão, eu vou explicar exatamente o que você precisa fazer diante de uma questão dessa, que é a distinção de complemento nominal e adjunto adnominal. Quando que eu vou ter essa dúvida? Quando o substantivo for abstrato. Porém, pessoal, aqui vai a dica principal. Uma dica que, inclusive, é muito preciosa e eu não vejo essa dica ser explicada de forma abundante para os alunos. Então, olha só, essa dúvida ela só se dará quando o termo, quando o complemento, ele vem depois de um substantivo abstrato. Até aí tudo bem. Mas esse substantivo abstrato, ele tem que ser derivado de um verbo e está com a preposição de. Se esse substantivo abstrato não for derivado de um verbo, eu não tenho dúvida. Não preciso ter dúvida, vai ser um complemento nominal. Qual o exemplo que eu vou dar para vocês entenderem isso que eu estou falando aqui? Olha aquela frase ali embaixo, pessoal. Tenho medo de escuro. Medo é derivado de algum verbo? Não é derivado de verbo nenhum. Então, se eu tenho um substantivo abstrato que não é derivado de um verbo, acompanhado de um complemento preposicionado, esse complemento preposicionado é obrigatoriamente um complemento nominal. Não preciso ter dúvida. Agora, olhe o outro exemplo. Vimos o assalto ao mercado. Qual o substantivo abstrato ali? Assalto. Assalto é derivado do verbo assaltar. Então, nesse caso, eu tenho um substantivo abstrato derivado de um verbo. Aí sim gera a dúvida. Aí vocês vão aplicar a regra que eu vou ensinar agora para vocês. Dando continuidade aqui em cima, pessoal. Se o termo depois do de, da preposição de, for agente da ação do verbo que originou o substantivo abstrato, observem que eu falei que o substantivo abstrato ele tem que ser derivado, originado de um verbo. Então, se o termo que tiver depois da preposição de for o agente daquela ação que aquele verbo expressa, nesse caso eu estou diante de um adjunto adnominal. Nós vamos ver os exemplos aqui e você vai entender perfeitamente, eu tenho certeza disso. Outra dica preciosíssima. Com qualquer outra preposição, se eu tenho o substantivo abstrato, com qualquer outra preposição que não seja a preposição de, vai ser complemento nominal. Eu não preciso ficar vendo se é agente da ação, se não é agente da ação. Se não tem a preposição de, se é uma outra preposição,
o que vai acontecer? Naturalmente é complemento nominal. Então vamos fazer o teste nesses exemplos abaixo. Admiramos a plantação do agricultor. Observe que plantação é substantivo abstrato, por quê? Porque a plantação só existe se houver alguém para plantar. Então é substantivo abstrato. Eu tenho a preposição de ali? Tenho. Olha a contração ali da preposição de mais o artigo o. Então, pessoal, plantação do agricultor. Então aqui eu preciso fazer essa análise. Plantação vem derivado de que verbo? Do verbo plantar. O agricultor, ele é o agente? É ele que planta? Sim, é ele que planta. Então ele é o agente da ação daquele verbo que originou a plantação. Nesse caso, adjunto adnominal. Outro exemplo, admiramos a plantação de açúcar. Bem, não vou fazer análise aqui, plantação já vimos que é substantivo abstrato, de açúcar. De açúcar. O açúcar, pessoal, é ele que faz a plantação? Não. Ele é, no caso aqui, paciente, ele não é agente. Então, nesse caso, de açúcar é complemento nominal. Aguardamos a chegada do trem. Chegada, substantivo abstrato, derivado do verbo chegar. O trem, ele chega, ele é agente da ação? Sim. Então, nesse caso, eu estou diante de um adjunto adnominal. Agora, olhem só esse exemplo aqui, pessoal, que eu já falei com vocês. Tenho medo de escuro. Medo é derivado de algum verbo, pessoal? Não, não existe verbo medar. Então, o que acontece? Se não é derivado de verbo nenhum, eu tenho ali um substantivo abstrato, tenho complemento, o complemento vai ser um complemento nominal e pronto. E onde que o aluno erra aqui? Porque o aluno fica assim, tenho medo de escuro. Ah, tá, então é o escuro que gera o medo. O escuro é o agente da ação. O aluno, ao fazer essa análise, está errando. Por quê? Porque medo não é derivado de nenhum verbo que tenha uma ação. Então o aluno erra aqui, porque ele coloca que escuro é agente da ação do medo. Então veja bem, pessoal, se o substantivo é abstrato e não é derivado de um verbo, automaticamente eu vou ter o quê? Eu vou ter sempre um complemento nominal. Vimos o assalto ao mercado. Olha aqui, pessoal, tenho preposição de? Não tenho preposição de. Se eu não tenho preposição de, pessoal, não preciso nem ter dúvida. Nesse caso aqui é um complemento nominal. Mas se eu quiser fazer análise, assalto. Assalto é derivado aqui de algum verbo? Sim, do verbo assaltar. Então, ao mercado. O mercado é agente? É ele que faz o assalto? Não, ele é paciente. Então, nesse caso, eu tenho complemento nominal. Dessa forma, pessoal, a gente não erra nenhuma questão na prova. Agora eu chamo a atenção de vocês para que vocês, entendendo aqui a explicação, façam sempre revisões, pessoal, sempre revisões periódicas. Como que vocês devem fazer essas revisões para otimizar o tempo de vocês? Todas essas frases que eu estou dando aqui, vocês passem por elas depois, tá? E façam a análise sintática completa. Como assim análise sintática completa? Vendo qual a função sintática de cada termo. Daqui a pouco a gente volta, pessoal, para estudar aqui o vocativo. Até daqui a pouco, pessoal.